Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos trabalhar mais dois temas de projeto de vida e empreendedorismo. Nós vamos falar hoje sobre memória e organização da vida. A nossa vida, como vocês sabem, e a gente tem proposto isso para vocês durante esse ano inteiro com o projeto de vida, ela deve ser organizada planejando-se o que vai acontecer no nosso futuro, mas não esquecendo o nosso passado. Então a gente precisa resgatar as nossas memórias, as memórias do nosso próprio projeto de vida e organizar essas novas etapas que devem vir através da reorganização desse projeto. Essas aulas são as aulas 27 e 28. Gente, nesse nosso caminho de projeto de vida, vocês lembram que a gente já trabalhou a identidade, os valores. Já vimos também as competências para o século XXI, minto eu. Vamos começar a ver daqui a alguns dias, né? E no segundo e terceiro ano vocês continuarão vendo as competências para o século XXI e no terceiro ano em específico vocês verão algumas outras características sobre o empreendedorismo, ok? Hoje a gente está com um probleminha aqui, né, no nosso telão, vamos dizer assim. Então, dentro desse projeto de vida que nós já vimos, a gente já trabalhou aí algumas questões relacionadas a, vamos lá, a gente está vendo valores e competências para o século XXI, vocês lembram disso, né? Então a gente já viu gerações, é preciso saber viver, eu sou, solidariedade e voluntariado, que foi a aula passada, e hoje a gente está juntando essas duas aulas, a 27 e a 28, projeto e memória e organizar a vida. A gente precisa concluir o nosso projeto de vida resgatando as nossas memórias e organizar a nossa vida através desse reconhecimento. As próximas aulas, para a gente concluir a unidade, aí vai um testinho para vocês também semana que vem, fechando a terceira unidade, é razão e encantamento e percepção e sensibilidade. Nós já passamos por tudo isso aqui, identidade e valores, tá certo? Vamos lá. Né? Exatamente na aula de hoje a gente inicia competências para o século XXI. Dentro dessa aula, projeto é a memória do que ainda não é. A gente vai falar um pouquinho sobre construir um projeto de vida e como é que a gente constrói esse projeto. Gente, para construir um projeto de vida a gente precisa responder algumas perguntas essenciais. Por exemplo, quem sou eu? A gente já teve um encontro desse sobre quem sou eu lá no início do nosso projeto de vida. Que lugares eu ocupo no mundo? Também já vimos uma aula sobre isso. Se você está acompanhando direitinho as nossas aulas, você vai ter respostas para isso. É só voltar no seu caderninho de projeto de vida. Para onde minha vida deve me levar? E respondendo essas três perguntas, é importante que a gente recorde a história pessoal. A minha história pessoal é muito importante. Também já fizemos isso. Devemos saber também que a vida é um projeto desde o nosso nascimento. Os nossos pais, eles projetaram algo para a gente. A gente vai reorganizando isso, mas temos que revisitar essa memória feita pelos nossos pais, por exemplo. E realizar os objetivos. Para que isso aconteça, precisamos resgatar a nossa identidade, a nossa história de vida e pensar, né? Não rever, mas pensar, criar perspectivas de futuro, tá certo? Outra coisa importante que a gente precisa, quando vamos falar sobre memória, né? A gente precisa conversar inicialmente para entender o que é essa memória. Essa atividade vai propor para vocês duas atividades. Esse encontro, na verdade, vai propor para vocês duas atividades. A atividade 1, ela vai fazer você reviver um pouquinho sobre isso, sobre a sua memória. Vamos ler textos em voz alta, então você aí de casa vá lendo os textos também em voz alta. Leia esses textos com autonomia e responsabilidade para que você compreenda melhor os textos. E no final vocês vão fazer um paralelo entre as frases reflexivas que vão vir no fim da atividade e os dois textos que a gente vai trabalhar. Um trecho de Alice no País das Maravilhas e um outro trecho do texto O Caminho do Crescimento Pessoal. Então vamos lá. Essa atividade 1,
vai ter esse primeiro momento, que é de Alice no País das Maravilhas. É um trecho, tá, minha gente? Vou ter aqui um treco. Misericórdia. Né? Então, vamos lá. Alice está conversando com o gato. Olha eles lá. Podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito de para onde queres ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco aonde ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. Repetindo, podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito de para onde queres ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco aonde ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. O outro texto, O Caminho do Crescimento Pessoal, ele vai trazer, obviamente, um texto um pouquinho maior para a gente. Vamos ler juntos? A construção de um projeto de vida começa quando o nosso sonho deixa de ser tratado como uma fantasia de uma noite de verão e passa a ser percebido por nós como o mapa de um caminho a ser percorrido ou plano de uma ação a ser realizada. O projeto de vida é o nosso sonho passado pelo crivo da razão, da racionalidade. Então, eu devo fazer perguntas como: isso é possível? Como eu devo agir para chegar lá? O que eu já tenho? O que eu preciso conseguir? Onde eu posso conseguir o que me falta? Qual o primeiro, o segundo, o terceiro passo? E vai por aí afora. Quando estruturado com base na razão e no bom senso, o meu sonho, o meu querer ser, o meu desejo, transforma-se num projeto de vida. Eu sei para onde vou, sei qual o caminho a ser percorrido e sei o que preciso fazer para chegar lá. Gente, segundo Caetano Veloso, nasceu para brilhar. Nascemos para vencer e para ser felizes e, para que isso ocorra, temos de ser capazes de sonhar, de transformar nossos sonhos em visão inspiradora do futuro e de transformar com trabalho, esforço, luta e sacrifício, se necessário, a nossa realidade. Gente, o traçado que você escolhe entre o que você é e o que ou quem você quer ser é o que a gente trabalha aqui no projeto de vida, tá? Então, fazer essas perguntinhas, a gente até já fez em muitos dos nossos encontros. Eu lembro daquele encontro da bandeira, não sei se vocês lembram, lá quando a gente trabalhou identidade. Construir a bandeira, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que eu sei, o que é que eu não sei. Isso tudo ajuda a construir o nosso projeto de vida, tá? Após a leitura desses dois textos de Alice no País da Maravilha e desse trecho, vocês têm aqui 4 perguntinhas, tá? Essas perguntas é para vocês juntarem elas de acordo com o texto, tá? Fazer uma reflexão e pensar um pouquinho sobre isso. Primeira pergunta, ou primeira afirmação, desculpa. Aprende-se mais errando. Reflita sobre isso, pegue o texto da Alice no diálogo dela com o gato, tá? E o segundo texto, para a gente entender, realmente, aprende-se mais errando? Segundo ponto, somos reféns do acaso. Isso é uma afirmação, tá? Terceiro ponto, vento algum é favorável para quem não sabe aonde quer ir. Quarto ponto, toda escolha tem uma intenção positiva. E aí, você vai pensar um pouquinho sobre essas afirmações, baseado nos 2 textos, e vai construir o que você acha, dizendo o que você acha sobre essas afirmações. Tá? Refletindo um pouquinho, tá, sobre essa atividade número 1, a única revolução possível é a que se faz dentro de nós. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas é importante primeiro mudar a nós mesmos para podermos ter um mundo melhor. Não é possível libertar um povo sem antes livrar-se da escravidão de si mesmo. Sem essa revolução interna,
Qualquer outra será insignificante, efêmera e ilusória, quando não um retrocesso. Cada pessoa tem sua caminhada própria. Lembrem sempre disso, a gente fala isso sempre aqui nas aulas de projeto de vida. Faça o melhor que você puder. Seja o melhor que puder. Não é ser melhor que o outro, mas é ser melhor para você mesmo. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Compreenda que, se não veio, cumpre a você, a mim e a todos, modificar as nossas técnicas, visões, verdades e etc. Se o resultado não veio, é porque alguma coisa de errado a gente fez no caminho, no planejamento da nossa vida. Nossa caminhada somente termina no túmulo. Obviamente, né? Quando a gente morrer, não tem mais para onde ir. Ou até mesmo além. E aí? Né? Segue a essência de quem teve sucesso em vencer o império. Gente, às vezes o que a gente faz na nossa vida fica para gerações futuras. E esses futuros filhos, netos, bisnetos, ou qualquer pessoa da sociedade podem ter a gente como exemplo. Isso é muito importante. Às vezes a nossa vida não acaba no túmulo, a nossa caminhada não acaba aqui. A gente deixa sementes muito importantes para uma geração futura, para a sociedade melhor. É só pegar alguns exemplos da nossa sociedade, né, que deixaram para a gente algumas sementes boas, alguns pés já prontos dando frutos, e a gente até hoje bebe e come desses frutos, a gente utiliza os conhecimentos deles. Vamos lá, né? Se a gente tiver como ajudar aqui rapidinho, pronto, voltou. Galerinha, outra coisa. A outra parte, ainda refletindo, né? Nós temos algumas perguntinhas para você. Presta atenção. Você pilotaria um carro sem saber dirigir? E aí? Você se jogaria em um alto mar sem saber nadar? Você pilotaria um avião sem ter um certificado que atestasse a sua capacidade de pilotar? Você comandaria um navio sem bússola para guiá-lo? Isso é importante. A sua vida, o seu projeto de vida é essa bússola. O seu projeto de vida é a carta que lhe dá capacidade para saber dirigir a sua vida. Sem um projeto de vida, a gente vive uma vida sem rumo. E viver uma vida sem rumo é chegar a lugar nenhum. Como a Alice disse no texto, eu não sei para onde eu quero ir. E o gato replicou, se você não sabe para onde quer ir, então não importa saber o caminho. Tá? Então é importante a gente ter uma meta para alcançar, para saber trilhar os melhores caminhos para chegar até lá. Tranquilo? Galerinha, vale a pena ler como proposta um livro do Rando Kim, que se chama Não é Fácil Ser Jovem. Tá? Esse livro você encontra aí no Google, coloca ele lá, o nome do livro, baixar em PDF, que você encontra alguns sites para baixar. Eu ia colocar aqui, mas eu acabei esquecendo, né? Mas eu coloco lá na atividade que vai, no slide que vai em PDF para o Google Sala de Aula, tá bom? Galera, para a gente concluir essa primeira aula, esse primeiro tema, e deixa eu voltar, né, que eu passei batido. Vento algum é favorável para quem não sabe aonde quer ir. Lembrem sempre disso. Se você tem vários caminhos para ir, você tem que saber qual é a direção que você planejou. Aí você vai saber qual caminho trilhar, tá bom? Vamos lá, continuando, a segunda atividade desse primeiro tema, ela fala assim, ó, meu projeto de vida. Para que você consiga construir o seu projeto de vida com êxito, é preciso desenvolver sua capacidade de expressão, o que não depende apenas dos conhecimentos adquiridos através dessa proposta, e sim de algumas estratégias, como, por exemplo, compromisso constante consigo mesmo. Se você não tem compromisso com você mesmo, seu projeto de vida vai boiar, não vai dar certo não, tá? Participação das conversações em grupo. Viver em sociedade, a gente já viu que é algo muito importante para a construção de um projeto de vida legal, tá? Desenvolvimento nas atividades de expressão escrita. Gente, saber escrever, saber dialogar, saber se portar nos cantos,
são pontos importantes para a construção do que a gente quer ser. Uma entrevista de emprego, algum canto que a gente está e a galera está ali observando a gente, isso vale muito, tá? Sendo assim, qual ou quais dessas estratégias lhe parecem interessantes para a construção do seu projeto de vida? Justifique sua resposta. Você pode escolher uma só, pode escolher duas ou pode escolher as três. Quais delas são importantes para o seu projeto de vida? Você precisa de um compromisso constante com você mesmo para conseguir o que você quer? Você precisa participar de grupos que você às vezes não quereria, mas para o seu projeto de vida você tem que participar? Você precisa melhorar o seu desenvolvimento e as suas expressões escritas? Então, faça lá a sua atividade, tá ok? Outra coisa nessa atividade 2, importante, responda as seguintes perguntas sobre você. Na sua opinião, por que é importante ter um projeto de vida? Coloque aí no seu caderninho. Você já realizou algo ou conhece alguém que alcançou um grande feito através de um projeto traçado? Ele planejou e conseguiu? O que foi? Como é que ele planejou? Você concorda que sua vida poderá ser mais proveitosa se você tiver um projeto de vida? Sim ou não? Por quê? Preencha os espaços abaixo, depois de responder essas perguntas, de acordo com o que se pede. Primeiro, sobre o seu passado. Escreva a sua história de vida, tá? Segundo, sobre o seu presente. Escreva a situação na qual você se encontra hoje. Terceiro, sobre o seu futuro. Escreva aonde você quer chegar. Facinho, facinho. Nosso segundo momento da aula de hoje, segundo tema, é a organização da vida e das coisas que começa em mim. Para tudo acontecer, eu preciso decidir que as coisas têm que ser assim. Galerinha, ninguém pode decidir por mim. O projeto de vida é meu. Ah, professor, e os meus pais? Aí a gente tem que sentar aí e entrar num acordo. Tá? Os pais da gente, eles planejaram nossa vida. Eles têm um projeto de vida pra gente. Mas às vezes não é o que a gente quer. Às vezes a gente quer mudar alguma coisa. Então cabe a nós sentarmos com os nossos pais, entrar num consenso, conversar e planejar novamente. Tá? Vocês já devem ter se perguntado, por exemplo, ou se questionado, que às vezes o dia parece que não tem um tempo que a gente precisa. Ah, meu sonho é que o dia tivesse mais de 24 horas. Eu acho que nessa pandemia teve muita gente assim. Eu, por exemplo. A gente não deu conta de tanta atividade, tanta live, tanta coisa para assistir. O nosso corpo não conseguiu acompanhar a vida presencial. A gente sabia os horários de tudo. Nessa vida de pandemia, a gente perdeu o horário de tudo. Até o horário de dormir, de comer, ficou tudo enrolado. Então a gente, às vezes, pediu que o dia tivesse mais de 24 horas, porque não estava dando conta. Isso é uma realidade. A gente precisa mesmo de mais tempo para as coisas que a gente tem, que a gente faz. O cosmos, tudo isso que existe no universo, ele vai mudar para atender esses nossos caprichos? De mudar o tempo, de a gente ter mais tempo para as coisas? Como é que estamos vivendo na sociedade contemporânea atual? O que é que a gente está fazendo para dar conta disso tudo? Como é que está sendo nossa rotina, nosso dia a dia? Viver melhor é sinônimo de trabalhar mais e estudar mais? Será que eu me matar de trabalhar e de estudar é viver melhor? Eu estou tendo tempo para passear, estou tendo tempo para ir... Agora na pandemia nem dá, né? Mas pense nos outros dias normais, tá? Eu estou tendo tempo para ir à praia, eu estou tendo tempo para ir ao cinema, para sair com os meus amigos. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu posso contar, eu saio com a minha família, eu cuido de mim mesmo, eu faço exercícios físicos, ou é só trabalho, trabalho, estudo, estudo? A gente precisa entender que existe muito mais do que isso para a nossa vida dar certo, tá? O que é prazeroso na nossa vida? O que é que você sente prazer em fazer? Outras coisas. Culparemos o tempo pela nossa incapacidade de organização pessoal? Será que é o tempo que está pouco ou é a gente que não sabe se organizar? A gente que está atropelando as coisas. A gente precisa, para que isso tudinho funcione, que o nosso projeto de vida funcione, mudar atitudes e comportamentos. É muito importante. Se não está dando certo, eu tenho que mudar, tá? Eu tenho que ver estratégias para melhorar.
eu tenho que fazer isso com autonomia. A vida é minha, o projeto de vida é meu, então eu que vou organizar. Agora, claro, a gente pode escutar um, pode escutar outro e ver o que é bom e o que não se encaixa na nossa vida, tá? Administrar o tempo, planejar as nossas atividades, isso é muito importante também. Fazer escolhas, tomar decisões, estabelecer prioridades, tudo isso a gente chama de planejamento. Planejar o projeto de vida é um planejamento diário também. A gente planeja a longo prazo o projeto de vida, mas a gente também tem que planejar semanalmente e mensalmente. O que é que eu vou fazer nessa semana? O que é que eu tenho de atividades para fazer? Qual é a minha aula de amanhã? Eu vou separar que tipo de caderno, que tipo de livro para estudar? Então tudo isso tem que ser organizado para a gente não perder tempo mesmo. O nosso tempo é muito precioso, tá bom? Continuando, a atividade desse tema 2 são duas também. Na atividade 3, o que é bom para você? O que é importante? O que é importante para você ser feliz? Qual é o primeiro passo para uma organização pessoal? O que a gente deve fazer? Lembrem que a gente tem desejos, escolhas e decisões. E tudo isso é importante para responder muitas dessas questões. A gente também tem que seguir metas, organizar tudo, sistematizar e planejar. Isso é importante para a construção de um projeto de vida. Como eu disse, para a vida toda, para o ano todo, para o mês todo, para a semana toda. Para o dia. A gente se organiza no dia, a gente sabe o que vai fazer em cada horário. Senão a gente ia ficar perdido no meio do mundo sem saber para onde ir. Né? Tudo avoado. Seus pais deixam você escolher e fazer o que gosta. Lembra que eu disse que a gente tem que sentar com eles e conversar muitas vezes? Isso é muito importante. Gente, a gente vai escutar uma música nessa atividade 3, que é o texto 1. Será que conseguimos nos organizar quando não sabemos o que queremos para nós mesmos? Essa música vai trazer um pouquinho sobre isso para a gente entender esse processo. Tá bom? Então vamos escutar juntos? Faça o que é bom, sinta o que é
Pronto, e aí? Decida o que é bom para você, né? A música acaba com essa frase. Mas ela traz em muitos momentos algumas coisas importantes que a gente tem que observar. Faça o que é bom, sinta o que é bom, pense o que é bom. Coma o que é bom, veja o que é bom, volte ao que é bom, guarda para o final aquele sabor genial, se é genial para você. Tente o que é bom, permita o que é bom, descubra o que é bom, bom para você. Então beije o que é bom, mostre o que é bom, excite o que é bom para você. Um dia você me conta, um dia você me apronta, um resumo do suprassumo do seu prazer. Pese o que é bom, perceba o que é bom, decida o que é bom para você. Decida o que é bom para você. Galerinha, o projeto de vida é seu. Decida o que é bom para você. Isso é muito importante, tá? Decida o que é bom para você. Não, professor, mas a galera fica falando pá, não sei o que. Críticas sempre vão existir. Gente invejosa também. Mas se é bom para você, faça. Faça, tá? O projeto de vida é seu. Claro, não entre em roubadas. Tá? Às vezes a gente acha que uma coisa é boa, mas será que é boa de verdade? A gente tem que agir com a razão. A gente vai ver isso no próximo encontro. A razão. Então a gente não pode também se meter em qualquer lugar. Às vezes a gente se mete, é um aprendizado, a gente vai ver lá na frente que aquilo não era tão legal e a gente vai ver que não era tão bom. A gente achava que era bom naquele momento. Então, acontece, serve de aprendizado. Mas aquilo que é bom de verdade, que é essencial para a minha vida, que é um valor importante, eu preciso crescer aquilo dentro de mim, para que eu possa decidir o que é bom para mim e construir o meu projeto de vida. Tá bom? Vamos lá, né? Dar continuidade. Esse texto aí foi o primeiro texto da atividade 3. O segundo é um trecho do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Vamos lá. Minha esposa Sandra e eu, há alguns anos, enfrentamos esse tipo de situação. Um de nossos filhos passava por um período difícil na escola, ia mal nos estudos, não sabia nem mesmo seguir as instruções para fazer uma prova. Como poderia ir bem nela? Socialmente era imaturo, com frequência criando constrangimentos para a família. Nos esportes era fraco, pequeno, magro e sem coordenação. Por exemplo, dava tacada no beisebol antes mesmo da bola ser jogada. Os outros riam dele. Sandra e eu vivíamos atormentados pela vontade de ajudá-lo. Pensávamos que o sucesso era importante em todos os setores da vida, principalmente em nosso papel de progenitores, de forma que nos dedicamos a melhorar nossas atitudes e comportamentos em relação a ele, estimulando-o a fazer o mesmo. Tentamos estimulá-lo através de uma postura mental positiva. Vamos lá, filho, você vai conseguir, sei que vai. Põe as mãos um pouco para cima, no taco, mantenha os olhos fixos na bola. Não bata antes dela chegar perto. Se ele conseguia melhorar um pouco, procurávamos valorizar isso ao máximo. Parabéns, filho, continue tentando. Quando as outras pessoas riam, nós reagíamos. Deixem o menino em paz, parem de amolar, ele está aprendendo. Mas nosso filho chorava, teimava, dizia que nunca aprenderia e que não gostava mesmo de beisebol. Nenhuma das nossas atitudes funcionava, pelo jeito. Estávamos muito preocupados. O efeito geral da situação em seu amor próprio era patente. Tentamos estimular, ajudar, encorajar, mas, depois de repetidos fracassos, paramos e procuramos analisar o problema em outro nível. Gente, a organização de nossa vida está intrinsecamente ligada ao saber elencar o que é prioridade, para nós, seja no âmbito pessoal ou no profissional. Durante a nossa infância, muitas de nossas escolhas são realizadas pelos nossos pais, por eles se apresentarem como os maiores interessados no nosso bem-estar. A gente falou isso agora há pouco, lembra? Entretanto, será que eles sempre acertam? Dúvidas sobre as boas intenções deles a gente não tem. Mas não seria importante a gente ser educado para a autonomia?
sendo estimulados desde a infância a dizer o que nos agrada. Levando isso em consideração, responda essas 5 perguntas no seu caderninho. Primeiro, qual é a relação que você estabelece entre a música que a gente escutou da Zélia Duncan e o trecho do livro que a gente leu, Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes? Segundo, em que medida saber o que você quer o ajuda a ser mais organizado? Terceiro, relate como se deu a escolha e organização de algo na sua vida. Como você planejou e executou tudo? Que estratégias você utilizou para não esquecer detalhes importantes? Quarto, liste algumas atividades que auxiliam sua organização pessoal diária, mensal e anual. E quinto, cite um exemplo de escolha ou decisão de projeto de vida que você já tomou. Que tipo de organização pessoal você fez para atingir esse objetivo? Vamos lá, dar continuidade. Essa atividade 3 conclui ali e a gente inicia já a atividade 4. É assim, tudo bem? Pá. Na atividade 4 a gente vai falar sobre disciplina. Disciplina é sinônimo de sistematização, planejamento, autorregulação para organização pessoal. Será que você é disciplinado ou é bagunçado? A gente, numa disciplina, para a gente ser uma pessoa disciplinada, a gente deve conseguir administrar o tempo. Lembra que a gente falou que está o tempo correndo demais, a gente não consegue dar conta de tudo? Falta disciplina. Aprender a ser mais disciplinado é algo muito importante para um projeto de vida dar certo, tá? Regular atitudes e comportamentos também. Algumas coisas têm que ser cortadas. E se tornar mais organizado é imprescindível. Quando eu digo cortadas, aqui nesse ponto, não é cortadas porque a gente quer cortar as asinhas de ninguém, mas a gente deve cortar algumas coisas que acontecem nos nossos comportamentos e atitudes que não ajudam a gente a crescer no nosso projeto de vida. A gente deve investir naquilo que realmente importa, aquilo que faz sentido, tá? Então vamos lá. Essa atividade 4 continua assim. Vocês têm 3 imagens. A imagem de uma ampulheta, que é um negocinho que mede o tempo, né? A terrinha fica caindo. A imagem de um atleta, tá aqui, ó, ele pronto para largar, naquelas provas que a gente corre, né? E na terceira imagem, um monte de relógio dentro do cesto de lixo. Interessante. Vamos lá. Nessa atividade 4, a gente tem aquelas imagens e você, olhando para aquelas imagens, você vai responder as perguntas. Se ele é vilão ou mocinho da história, não podemos afirmar com certeza. Mas que o tempo é um dos aspectos que protagonizam o show e tem que ser levado em consideração quando o assunto é organização pessoal, disso não temos dúvidas. As imagens acima referem-se às mensagens sobre o tempo que ouvimos diariamente. Primeiro, compartilhe sua opinião sobre as figuras com os colegas de classe. Obviamente você não vai fazer com o colega de classe, só se você tiver um contato com ele no WhatsApp. Mas você vai refletir sozinho ou com alguém que você ache mais interessante. Discutindo as mensagens nelas contidas. Relatem como vocês se incorporam, como vocês as incorporam em suas vidas e expliquem a relação que possuem com a organização pessoal. O que aquelas imagens têm a ver com a organização pessoal? A que conclusão vocês chegaram através da análise? Individualmente, descreva que tipo de relação você tem com o tempo. Ela é conflitiva ou não? Que atitudes você toma para administrar o tempo de suas atividades diárias? Se sua relação com ele é difícil, o que você poderia fazer para não ter seus objetivos atrapalhados? E terceira pergunta. Para Henri Vallon, psicólogo e educador francês, conforme fosse a tarefa do educador, a disciplina poderia ser encarada sob 2 perspectivas. Ou como ensino, em que o estudante é considerado uma simples inteligência, a qual se fornecem conhecimentos, ou como educação, sendo o estudante visto como um ser a formar-se para a vida. No primeiro caso, é a concepção tradicional de disciplina que prevalece.
Trata-se da obtenção da tranquilidade, do silêncio, da docilidade e da passividade dos estudantes. Já na segunda, que queremos destacar aqui, encara a disciplina não como algo que se impõe ao outro, mas como um meio que orienta e estimula atividades espontâneas, tornando-se sempre que possível pessoal. Gente, ele fala aí sobre disciplina. Uma disciplina que é imposta, você tem que fazer assim, e a outra que você aprende a ser disciplinado e você consegue fazer tudo por causa que você está disciplinado, sem ninguém impor. São duas coisas diferentes. E você precisa aprender isso. Precisa ser disciplinado por si só. Tá? Às vezes alguém vai querer impor alguma coisa, mas você vai saber o que tirar dali que é importante ou não. Seguindo essa atividade, número 4, a disciplina de que falamos aqui tem relação com mostrar o caminho. Disciplinar seria munir o indivíduo com ferramentas que, porventura, o ajudam na execução de tarefas e regulação para a autonomia. Muitas vezes, disciplina é uma atitude que nos ajuda a manter o foco. Há momentos em que sabemos o que queremos e as etapas que devemos cumprir para atingir uma meta, mas, por algum motivo, não conseguimos ir à frente. Nesse caso, ter disciplina é sinônimo de saber planejar e regular nossas atitudes e comportamentos para a execução de atividades planejadas. E é essa postura que fará pessoas mais organizadas. Que características pessoais você diria que são essenciais a uma pessoa disciplinada? É possível aprender a ser disciplinado? Como? Hoje a aula tá pesada, né? Tem um bocado de coisa para fazer. Mas é a vida, é bonita e é bonita. Galerinha, memória e organização. Se você não fizer o resgate da sua memória, do seu projeto de vida, você não consegue reorganizar para ele dar certo. Então faça isso, tá? Busque, corra atrás. A gente passou aí já 7 meses de pandemia e você precisa reorganizar muita coisa. Porque a sua vida, de certa forma, passou uma lacuna de 7 meses. O primeiro ano do ensino médio para você, para muitos de vocês, foi um ano perdido. Para quem não acompanhou as aulas aqui, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Google Sala, foi um ano perdido. Mas para quem acompanhou, foi um ano vencido, com todas as adversidades que nós tivemos. Nessa avaliação, vocês lembram que todo final da aula a gente faz uma avaliação. Eu quero que você compreenda no final dessa aula de hoje o seguinte, que a organização pessoal é algo imprescindível para um projeto de vida dar certo. Beleza? Que a construção de um projeto de vida depende de mudanças de atitudes e de mudanças de comportamento. Que eu preciso cumprir metas para que tudo isso dê certo. Outra coisa que eu quero que você saia daqui lembrando e com a vontade de fazer o projeto de vida cada vez melhor. Ter disciplina. A gente acabou de ver que é algo muito sério, muito importante para ter foco na vida. Não uma disciplina que lhe é imposta, mas uma que é sinônimo de formulação de estratégias, autorregulação do comportamento do indivíduo para a autonomia. Você tem autonomia para construir o seu projeto de vida. É você que faz. Então faça. Não deixe que alguém faça por você, não. Porque quando você não tem autonomia, você não se autorregula, você não cria estratégias para ser disciplinado, para cumprir as suas metas, para ter uma atitude, um comportamento que muda para uma pessoa melhor na vida, o seu projeto de vida vai ser construído por qualquer outra pessoa. Porque a sua mãe vai dizer, eu quero que seja assim, porque você é bagunceiro. Você não faz as coisas direito. Então se organiza, cara, se organiza. Menina, menino, para que você seja autônomo e consiga construir o seu projeto de vida e dizer para sua mãe lá na frente, olha, eu consegui, deu tudo certo. Mostrar para ela com atitudes e com comportamentos. Massa? Belezinha? E é isso, a gente conclui a aula de hoje, que foi uma aula pesada, um monte de atividades sobre memória e organização da vida, tá? Que foram as nossas aulas 27 e 28. Eu lembro para você que semana que vem a gente vê as aulas 29 e 30 e conclui a terceira unidade. Aí eu já mando, junto com a aula, o textinho da terceira unidade.
Aí ficam faltando 10 encontros pra gente concluir o ano. Que vai ser só em um mês. A gente vai dar uma corridinha, né? Vai dar uma corridinha. O ano acaba lá iniciozinho de dezembro, a gente vai ter um mês e uma semana para concluir. E vocês provavelmente já vão ter voltado para a escola, mas projeto de vida acredito que vai continuar remoto. Então se liga, se organiza e vamos em frente. Cheiro para todos. Tchau.